próxima questão é propostas para a política do petróleo e energia no Brasil. A questão das propostas para a política de petróleo, elas começam assim. No momento em que nós tivemos a lei do petróleo, a criação da agência, nós começamos a perder o controle do que é feito com o petróleo no Brasil. Tudo que eu vou falar não é nada contra a livre iniciativa. Eu adoro a livre iniciativa, mas é livre iniciativa que corre riscos. Às vezes as pessoas rebatem um pouco essa ideia do risco, mas eu já fui um pequeno empresário e para cada coisa que você decide tem um risco, sim. No caso meu, era um restaurante, eu resolvi abrir um restaurante na Era Collor e tinha concorrentes. Ora, para eu poder me firmar ali, eu tinha que me igualar àquela concorrência. Então eu precisei analisar os meus erros, precisei analisar os meus preços, precisei fazer tudo isso. Tal ocorre também nos negócios de grande magnitude. Nós sabemos que é muito caro explorar petróleo, especialmente também é muito caro prospectar, saber onde ele está. Isso requer muita expertise. Nós acumulamos isso ao longo de várias décadas, mapeamos tudo o que precisávamos fazer e esse é o grande problema. As pessoas estão se apropriando daquilo que nós descobrimos através da nossa Agência Nacional de Petróleo. Fala-se que as agências são capturadas, mas o que seria então uma agência capturada? É simples, é só você lembrar das últimas notícias da ANS, quando ela queria impor um plano com participação como se fosse um seguro de automóvel. Isso acabou sendo rebatido pela sociedade, a sociedade nesse caso venceu, mas o que era que estava acontecendo exatamente? É que a agência estava fazendo exatamente o que os donos do negócio, saúde, de onde o Estado jamais deveria ter saído, né, abriu espaço e agora ele ainda pressiona as agências. As agências são uma excrescência. Por que elas são? Porque eu voto para presidente, mas não posso votar nem decidir quem será o presidente de uma agência e ele fica lá e o presidente também não pode tirá-lo. Isso foi o maior engodo que nós caímos. Eu, no meu programa de política de petróleo, não haverá uma agência nacional de petróleo. Depois, teremos que ter um ministério, sempre tivemos. E ninguém vai fazer negócio com aquilo que a gente tiver prospectado. As pessoas farão negócio onde ela prospectar e onde ela terá achado. Eu não acho que a gente não possa ter gente explorando petróleo na nossa costa. Até porque o petróleo, todo mundo sabe, um dia vai deixar de ser a principal fonte de energia. Hoje nós já temos 10% de energia eólica, quem diria, na nossa matriz energética. Os carros vão deixar de utilizar esse tipo de combustível. Claro que ainda existem muitos outros usos nobres para o petróleo, mas o declínio vai acontecer. O que nós precisamos é transformar esse petróleo que nós investimos para tê-lo em recursos para o Brasil prosseguir em outras áreas, tipo a área aeroespacial, que nós deixamos queimarem lá a nossa base e não temos dinheiro para tocar. Isso é um tremendo negócio, indústria aeroespacial. Estamos achando que precisamos demais vender uma parte da nossa empresa de construção aérea também, e não precisamos. E tudo isso é feito por quê? Porque as pessoas vão atropelando pelo eventual dizer que não temos recursos. A nossa proposta é a retomada do monopólio estatal do petróleo, uma Petrobras 100% estatal, sob controle dos trabalhadores. Só dessa forma a gente pode evitar o saque que vem se aprofundando contra o petróleo nacional, o programa de privatização e desmantelamento da Petrobras como empresa integrada de energia, que é um instrumento de desenvolvimento nacional, né? Então não tem outra forma, nós temos que construir isso a partir da luta dos trabalhadores. A partir da greve de caminhoneiros, eu acho que fica muito mais claro
tanto para os petroleiros no Brasil como um todo, como para a classe trabalhadora no geral, o papel que as centrais sindicais majoritárias têm cumprido ao longo dos últimos governos. A gente está falando de leilão do pré-sal, venda de ativos da Petrobras, e a gente não construiu uma greve nacional petroleira nesse período. Quem fez isso e colocou fogo na categoria foi a movimentação dos trabalhadores caminhoneiros e demonstrou o potencial de uma greve petroleira nacionalmente. Eles param o trânsito de mercadorias, parte dos combustíveis que movem tudo nesse país. Se o petroleiro tivesse feito greves nacionais, levantava outras categorias junto e parava o Brasil de conjunto. E a gente viu ao longo dos últimos tempos a categoria apontando para a necessidade da greve, tanto para defender os seus direitos, como para defender a Petrobras da privatização que estava colocada. Seja do plano anterior, que privatizava a Petrobras com uma ampla terceirização, com os contratos movidos à propina, seja esse modelo agora atual de venda de ativos que desmantela a Petrobras. E os trabalhadores têm apontado para suas direções a necessidade da greve. A gente participou de um ato aqui em frente ao Edise, junto de todas as forças políticas da Federação Nacional de Petroleiros e da Federação Única de Petroleiros. E a gente lá falou, uma greve falou para os colegas da FUP, falou: olha, vocês definiram uma greve por tempo determinado de 3 dias, no momento que se encaminha a privatização da Petrobras e a entrega do petróleo nacional. Tinha prazo de validade a greve. E a gente falou, nós precisamos de uma greve por tempo indeterminado para derrubar Parente, derrubar Temer, derrubar Ivan Monteiro, derrubar o plano de privatização da Petrobras e de entrega das reservas de petróleo do Brasil para os estrangeiros. Porque uma greve de 3 dias por tempo determinado não impedia o plano de privatização e não se confrontava. Nem esses 3 dias não durou. A Federação Nacional estava apontando os 3 dias. Veio o interdito lá proibitório falando que ia cobrar, acho que no primeiro momento era 500 mil de cada sindicato. Esses sindicatos aqui sabem, tem história de que já foi milhões, 500 mil por dia, tal. E outros sindicatos da federação, de outras federações de correio, sempre existe uma medida política do judiciário dizendo que as greves são ilegais, mas na luta, todas essas lutas são revertidas. Usaram de ardil, do ardil de ter tido uma decisão judicial para falar que a gente tinha que desmontar uma greve. E no dia seguinte, o Parente saiu da Petrobras. Tiveram que cortar a cabeça de alguém pela besteira que fez. A política de preço que estava colocada, que falaram que foi o Parente que fez, a partir do Temer, é uma política de preço, de realinhamento de preços internacionais, colocada no plano de negócio de 2003, do governo Dilma, governo Bendini. Não foi o Parente que definiu essa política de realinhamento aos preços internacionais, ao dólar e ao euro, fazendo saque contra a população nacional. Essa política vem de lá. Quando o preço de petróleo caiu a $30, o Bendini diminuiu 1 centavo na bomba. Foi o momento onde a Petrobras mais lucrou, naquele momento. Então, a gente tem que ter claro do papel que cumpriu a parte das direções sindicais ao longo do governo Lula e do governo Dilma, fazendo toda a colaboração de classe aí, não fazendo o embate necessário para defender o patrimônio nacional, defender a Petrobras, defender os trabalhadores de conjunto. Para a obtenção desse petróleo, para que a gente obtenha essa energia, né, que nós estamos colocando aqui, obter energia para o Brasil, a gente tem que pensar bastante e ter muita atenção em relação a esses trabalhadores que estão proporcionando isso, né? A gente não quer que o combustível que mova os carros, a gente não quer que a energia que move o Brasil
seja feita de sangue. A gente tem que ter atenção para a maneira com que esses trabalhadores são tratados em seu dia a dia laboral, né? Porque nem sempre isso é colocado. A gente vê propagandas governamentais, e não é de hoje, sempre falando, a gente tem que prosperar, isso e aquilo, está produzindo isso. É constante, né? Um certo ufanismo nas propagandas governamentais e de determinadas empresas, mostrando a grandiosidade da produção de seus bens e a grandiosidade da produção de seus, né, no caso aqui da energia. Só que a gente tem que pensar também que não basta a gente produzir a energia, a gente tem que produzir da maneira humana. Essas pessoas que estão produzindo, elas não são engrenagens, né? Elas são pessoas, então a gente tem que pensar primeiro nelas, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, e a política para o petróleo tem que levar isso muito em consideração também. Para implementar a política com a participação da população, é preciso uma chamada de que a questão do petróleo está ligada à questão do bolso dela. E aí, a defesa da proposta do movimento social, Petrobras 100% estatal, sob o controle dos trabalhadores, gás a R$1, para a população se sentir motivada a lutar, não por uma coisa louca, mas por uma coisa factível, né, e ser envolvida nessa luta. Agora, é preciso que o sindicato, que a federação, principalmente, não o sindicato, a federação, as federações de petroleiros, voltem a ocupar as petroleiras, como foi feito no passado. Agora é o final, é tudo ou nada. E as ocupações feitas no passado, a ocupação feita nas petroleiras, deu resultado. A última greve, por exemplo, tinha o exemplo dos caminhoneiros, e mesmo com essa greve pífia de um dia, quer dizer, que na verdade ela foi pífia porque não continuou, mas esse dia a paralisação foi boa, conseguiu-se derrubar o presidente da estatal. Se continuasse, a coisa ia muito mais adiante, a coisa ia muito além, porque na verdade o petróleo, embora seja finito, ainda é o ouro negro, ainda é causa da cobiça, porque tudo ainda é o petróleo. Pelo menos nos 30 a 40 anos ainda será o petróleo. Então, é fundamental que a gente usufrua desse ouro negro. Mas para isso é preciso que não haja leilões e que as federações sejam mais vigorosas nesse enfrentamento. Eu acredito até que, passada essa fase eleitoral, que a categoria petroleira e o conjunto dos trabalhadores, vendo que nada vai ser resolvido com as eleições, eu acho que vão cair na luta, vão cair dentro da luta. Quando, na verdade, até a base de Alcântara é estrangeira, a gente já tem aqui, esse país é surreal, cara. Pô, sinceramente, aqui na Presidente Wilson, onde fica o consulado dos Estados Unidos, é Presidente Wilson, pô, eles cercaram a calçada. Eu nunca vi uma coisa igual. É um desplante, cara. Cercaram a calçada. E não satisfeito de ter aquele prédio imponente, de terem tudo cercado, ainda cercaram a calçada também. Quer dizer, é uma coisa inimaginável. É um país, sinceramente, nós não temos memória, não temos. A nossa dignidade está indo para o ralo com toda essa propaganda fascista e de privilégio da cultura também não nacional. Então, ou seja, uma política total de arrasa quarteirão.